Então você recebeu um DNA, use a parte de cima, que ele vai expressar as coisas boas e vai inibir as coisas ruins, certo? O perdão não modifica o passado, mas expande o futuro. Você que está aí nos assistindo e que tem um ressentimento no seu coração, ou contra o seu pai, ou contra a sua mãe, eu acho que está na hora de você deixar isso, porque você vai, eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso. Essa falta de perdão, você que está sofrendo. Então, perdoar, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Se você não está perdoando os seus entes queridos, com quem você... Bom, uma coisa é uma pessoa que não é nada da sua família, que veio e te fez mal. Vai cuidar na vida dela, você vai cuidar na sua. Você não precisa ir lá perdoá-la. Ela até merece, ela, depende do que ela fez. Nós temos um sistema criminal, ela vai ter que pagar juridicamente pelo que ela fez de errado. Que até vai servir de lição para ela. Mas eu estou dizendo os entes queridos, da sua família, porque se você tem problema com seu pai, você tem problema com todos os homens que você encontra. Se você tem problema com a sua mãe, você tem problema com todas as mulheres que você encontra. Então você perdoar seu pai, perdoar sua mãe, no fundo, você está perdoando o mundo. E você vai viver mais. Então uma coisa que eles descobriram nesse estudo das zonas azuis é que esse pessoal todo, desses lugares todos, não guardavam ressentimento. Isso é uma coisa muito interessante de ser passado. E no próximo slide, eu mostro para você, crie tempo para relaxar. Às vezes pode ser até trabalhando, porque se você gosta, se o seu foco é trabalhar, para você trabalhar é amor em ação. Então, mas você tem que ser uma coisa que você se sinta muito bem. Se o hobby seu e o seu trabalho é a mesma coisa, na realidade você não tem um trabalho, você tem um hobby, né, e ganha por isso. Isso é o ideal. Eu aqui, por exemplo, não me sinto que estou trabalhando. Isso aqui, para mim, eu faria de qualquer jeito, entendeu? Tenho prazer fazer isso, poder estar ajudando quem está aí nos assistindo, como você. Mas procurar relaxar. Mas do ponto de vista prático, que é o que interessa, aqui do ponto de vista médico, nesse próximo slide, eu vou mostrar para você o que nós chamamos de medicina, da posição de Trendelenburg. O que ela se caracteriza? Os pés estão mais elevados do que a cabeça. Se você chegar em casa, deitar no sofá e colocar os pés para cima, só o fato de você fazer isso, você estimula o seu parasimpático. Nós temos dois sistemas nervosos autônomos atuantes. O simpático durante o dia e o parasimpático durante a noite. Quem não consegue desligar do simpático não dorme, porque dormir é parasimpático. Então, se você tem dificuldade de desligar, eu recomendo que você chegue em casa e arrume uma posição onde os seus pés fiquem mais altos que a sua cabeça. E esses pés mais altos que a cabeça, em questão de minutos, 2, 3 minutos, começa a equilibrar o seu parasimpático simpático. E você, naquela noite, você vai dormir melhor. Olha que coisa simples, ó, foi demonstrado. Inclusive, quem descobriu isso foi o Dr. Trendelenburg, tem o nome dele. Por isso que é escrito daquele jeito lá, porque o N antes do B, mas o nome dele é assim, Trendelenburg. Entendeu? Então fica aí para você a dica, ó. Uma coisa simples, fácil de fazer. No próximo slide, eu estou mostrando para vocês, isso é usado em hospitais, é usado para tratar taquicardia paroxística supraventricular e tudo mais, olha aí. São posições especiais para certos tratamentos individualizados, quando você tem uma simpaticotonia muito grande. Próximo. E aumente o seu envolvimento social. Sinta-se útil. Você, quando coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, você tem que perguntar o seguinte: custei mais do que contribuir ou contribuí mais do que custei para o universo? Essa pergunta recorrente, feita toda noite: hoje eu custei mais do que eu contribuí ou eu contribuí mais do que eu custei? Isso faz toda a diferença. Porque enquanto você estiver contribuindo mais do que custando para o universo, você é um privilegiado, porque isso vai retornar para você de uma forma ou de outra. E o universo vai conspirar mais facilmente a seu favor. Isso, o trabalho em conjunto, você ter pessoas para te apoiar. Você tem que, é o que o japonês chama de moai. Moai você ter um grupo de pessoas que te apoiam. Porque a solidão
facilita o adoecimento. Está provado na literatura, certo? Saiba escolher os seus amigos, é o moai, também dos japoneses, principalmente o pessoal lá de Okinawa. Falam muito dessa palavra, é uma palavra japonesa, que é você saber escolher os seus amigos que vão envelhecer junto com você, certo? O Sócrates já dizia, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Se você está querendo voar com águias, você não pode morar em terreiro de perus, porque peru não voa. Então você tem que ver o que você está almejando e as pessoas que vão te apoiar. Por exemplo, a natureza sabe como fazer a cura. Quem cura não é um médico, é o corpo. Ele tem a sua própria inteligência. E no próximo slide, eu estou mostrando para você aqui o que acontece com o passar dos anos. Aí na horizontal aí está a idade. 3 coisas começam a cair e vão caindo. É o coenzima Q10, é o alfa-lipóico, que é o próximo slide, tá? E o terceiro, que é a acetil-L-carnitina, que é esse em verde. O amarelo é o coenzima Q10, o branco é o alfa-lipóico e o verde é a acetil-L-carnitina. E essas 3 componentes, coenzima Q10, o alfa-lipóico e a acetil-L-carnitina, são substâncias produzidas pelo organismo e extremamente importantes na fisiologia cerebral. Eu recomendo que você vá discutir com o seu médico sobre essas substâncias. Eu te recomendo que você entre na internet, faça uma pesquisa sobre coenzima Q10, faça uma pesquisa sobre ácido alfa-lipóico, faça uma pesquisa sobre acetil-L-carnitina, e quando você combina essas 3, esse trio aí faz parte do programa que o Dr. Dale Bredesen usa para curar Alzheimer. São substâncias que o corpo possui. Então é mais uma dica aí para você. Correlação não é causação, tá? Nos últimos 20 anos dobrou a venda de tênis. Nos últimos 20 anos dobrou a obesidade. Você está querendo dizer que agora usar tênis causa obesidade? Claro que não. Cuidado com os estudos epidemiológicos que trazem correlação. Eles não estão mostrando causação, eles estão mostrando correlação. Mas eles são interpretados e passados para os pacientes como se fosse causação, como se fosse causalidade. E não são. Põe isso na cabeça. E aí eu gostaria de conversar com você sobre uma nova ciência que nos permite resgatar o controle sobre a nossa vida. No próximo slide você vai ver aqui que aqui eu tenho uma lagarta, no próximo slide você vai ver que eu tenho um casulo, no próximo slide você vai ver que eu tenho uma borboleta. E no próximo slide você vai ver os 3 juntos, a lagarta, o casulo e a borboleta. Olhando esse slide, eu vou te explicar o que é epigenética. A lagarta, o casulo e a borboleta têm o mesmo DNA, têm o mesmo genoma, mas têm epigenoma diferente. Eles têm o mesmo DNA, a mesma sequência, tudo igualzinho. Se for fazer o DNA, é o mesmo, não mudou nada. Mas olha só, a expressão gênica dada de um jeito forma uma lagarta, de outro jeito forma um casulo, de outro jeito forma uma borboleta. Então quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. E está demonstrado isso para você aqui nesse slide. Isso é muito importante. E do mesmo modo que aqui está sendo modificado o epigenoma, eu posso modificar a expressão gênica no meu DNA dependendo, por exemplo, da minha alimentação, dependendo da minha atividade física, dependendo do meu sono reparador, dependendo da quantidade de água que eu bebo. Então tem uma série de fatores, que é multifatorial, que vão para o lado certo ou vão para o lado errado, que eu posso fumar, eu posso beber, eu posso cheirar, e aí vai para o outro lado, certo? E no próximo slide, eu estou mostrando para você aqui o DNA, e agora vocês vão ver aqui, ó, o seguinte, ó, isso aí, ou esse aqui, ó, vão criar uma expressão gênica diferente. Embaixo você não vê nenhum alimento, com essa seta vermelha aí. Você vê produto alimentício, não tem alimento aí, ó.
Isso é um carrinho cheio de produto alimentício. Em cima você tem alimento. Isso aí pertence à farmácia de Deus. Olha lá, são alimentos que a natureza fez. E o mesmo genoma que eu tenho, se eu for ingerir a minha vida inteira essa parte de baixo, eu vou para o caminho errado. Se eu vou ingerir essa parte de cima, eu vou para o caminho certo. A opção é minha. Eu sou o capitão do meu navio. Então não adianta você ficar reclamando, eu não recebi um bom DNA. Não, você precisa trabalhar bem o DNA que você recebeu. Quando você está jogando baralho, não adianta você ficar reclamando que as cartas que você recebeu são ruins. Você tem que jogar o melhor que você sabe jogar com as cartas que você tem na mão. Boas, e vai inibir as coisas ruins. Certo?